E a partir de agora, para falar de economia, eu recebo aqui no nosso estúdio Camila Rodrigues. Boa tarde, Camila, seja bem-vinda. Obrigada, Letícia. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Camila, e hoje nós vamos falar de inflação, né? Porque Goiânia registra a maior inflação do Brasil em novembro, segundo dados do IBGE. É isso mesmo. Inclusive, teve os preços mais altos do Brasil, atingindo aí o índice de 1,41%, a segunda maior alta do ano, né? Depois de uma variação recorde aí em setembro. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o Edson Roberto Vieira, que é chefe do IBGE aqui em Goiás. Boa tarde, Edson. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde a todos vocês. Para a gente é sempre um prazer estar com vocês. Edson, o que me chamou a atenção, inclusive, é um dado nacional, né, tanto no Brasil quanto aqui em Goiás, foram os alimentos que puxaram, né, a inflação aí para esse índice. Por que isso aconteceu? Explica para a gente. Essa tem sido uma característica especial da inflação nesse momento de pandemia, né? Desde o início da pandemia, a gente tem tido aumento dos preços dos alimentos e bebidas no Brasil e em Goiânia, e a explicação disso está no dólar, e aí, porque o dólar está remunerando melhor as exportações, esse aumento das exportações tem restringido a oferta interna. E do lado da demanda, nós temos dois fatores. Um deles é que as pessoas, por conta do distanciamento social, estão preferindo a alimentação dentro de casa do que em relação à alimentação fora de casa, e a outra é o auxílio emergencial, né? Nós temos no Brasil cerca de 67 milhões de pessoas recebendo esse auxílio. Aqui no estado de Goiás, nós temos 44% dos domicílios recebendo algum tipo de auxílio emergencial. Então, esses fatores conjugados têm feito com que a demanda de alimentos e bebidas cresça no país e uma oferta menor por conta das exportações. Tem sobrado menos produtos aqui para o nosso país, né? Agora, Edson, eu vi aqui também que no grupo desses alimentos, o que chamou a atenção foram as carnes, né? E aí eu pesquisei algumas coisas, até falei com um amigo que é assessor da Secretaria de Abastecimento e Agricultura aqui de Goiás, e a gente percebeu que Goiás tem o segundo maior plantel nacional de bovinos, né? 22 milhões de cabeças de gado. E esse ano, 13% de toda a carne exportada saiu do Brasil, né? Saiu daqui de Goiás. Por que a gente teve um aumento dessas carnes aqui, se a gente continua sendo aí um dos principais estados exportadores de carne, produtores também, né? Você acabou citando também uma parte da resposta, né? O estado de Goiás é um grande exportador de carne, assim como o Brasil, e se você analisar, por exemplo, as exportações de produtos agropecuários aqui no estado de Goiás, nós tivemos um crescimento aí nesse ano de cerca de 40% das exportações de produtos agropecuários, e enquanto que as exportações totais aqui do estado cresceram cerca de 6, 7%. Então, o estado de Goiás, assim como o Brasil, tem exportado mais produtos agropecuários e o destino principal é a China. No caso das carnes em especial, nós ainda estamos tendo reflexos na China da gripe suína que atingiu uma grande parte do rebanho daquele país, que é um dos grandes consumidores de carne suína do mundo. Então, isso tudo tem contribuído para restringir a oferta de carnes aqui em Goiás e também em nível nacional. E, de fato, as carnes foram um destaque aqui para o município de Goiânia nesse mês de novembro. Quando a gente olha a inflação por grupos, a gente vê que a explicação da inflação maior aqui em Goiânia em relação ao restante do país está no grupo de alimentação e bebidas, nos transportes, mas esses dois grupos também aumentaram muito no Brasil. A questão fundamental que diferenciou Goiânia foi o aumento também do preço da energia elétrica. Isso diferenciou Goiânia em relação ao restante do país. Eu estou olhando aqui que a energia elétrica ficou aí 3,69%, né? Isso também por conta da pandemia, o isolamento social, mais gente em casa, mais gente usando energia elétrica? Tem a ver com dólar também. A Enel foi autorizada a reajustar as tarifas de energia elétrica
e isso entrou em vigor no dia 22 de outubro, né? E esse reajuste tem a ver com as planilhas de custos que foram apresentadas, e uma parte desse aumento de custos tem a ver com a compra de energia elétrica da Binacional Itaipu. E essa energia elétrica tem seu preço vinculado ao dólar também. Então, se a gente for resumir numa palavra as principais causas da inflação brasileira e de Goiânia nesse ano, essa palavra chama-se dólar. O dólar está influenciando o preço dos alimentos, o dólar está influenciando o preço dos combustíveis e agora também tem relação com o aumento do preço da energia elétrica. Agora, na contramão disso, né, tem a gasolina, que depois de altas aí de 10% em agosto, 2% em setembro e 2% em outubro, subiu 87% em novembro, né? Também tem a ver com essa questão do dólar. E eu já acrescento para falar sobre o etanol, que também aumentou, né? Também foi um dos índices que chamou a atenção aqui, de um aumento de 4,48%. Também está tudo relacionado a isso, Edson? Tá, porque o barril do petróleo é cotado em dólar, né? Então, na medida em que você tem um aumento do preço do dólar, a Petrobras ela alinha os seus preços aos preços internacionais e aí isso acaba sendo repassado para a gasolina. E o etanol vai na esteira da gasolina. A gente tem aquela relação de 0,7, tem 70%, quando o preço do etanol, se tiver até 70% do preço da gasolina, vale a pena. Então, na medida em que o preço da gasolina aumenta, arrasta também o etanol. E outra questão também relacionada ao etanol, ainda falando sobre o dólar, é que as exportações de açúcar do Brasil cresceram muito nesse ano e uma boa parte da produção de cana tem ido para a produção de açúcar em razão da rentabilidade boa que está sendo obtida pela produção desse produto nesse ano. Agora, Edson, a principal fatia da população atingida com essa alta da inflação são as pessoas aí, inclusive, que entra na metodologia do INPC, né? O INPC, isso mesmo, que abrange as famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos. Essa população é que sofre mais com tantos reajustes, gasolina, etanol e principalmente alimentos, né? Porque essa parte da população destina uma grande parte do rendimento para o consumo de alimentos, né, Edson? Isso é importante porque as pessoas algumas questionam os indicadores de inflação, achando que pode ter algum tipo de erro, mas na verdade não há erro, né? O que você tem é uma média ponderada. Se você for olhar, por exemplo, o indicador desse mês de novembro, a gente vai ter lá o grupo de comunicação com queda, o grupo de educação com queda. Agora, por outro lado, você tem esses grupos aí que pesam mais para a população mais pobre, que estão aumentando mais. Então, o grupo de transportes pesa mais de 20% no cálculo da inflação, o grupo de alimentação também pesa por aí 20%, o grupo de habitação também cerca de 10%, e são justamente esses grupos que estão puxando a inflação. Então, se você pegar o arroz nesse ano, aumentou 70%, e o nosso índice está apurando isso. O preço do óleo aumentou mais de 80%, o óleo de soja. O nosso índice também está apurando isso. O gás de cozinha aumentou mais de 6%, o feijão mais de 10%. Então, tudo isso faz com que a sensação de perda do poder de compra, especialmente para as pessoas mais pobres, seja muito significativa. Você citou aí, né, a questão do arroz, 72% de reajuste este ano. O óleo, 81,80% de reajuste esse ano. E a gente fez até uma participação anteriormente, falando que o reajuste do gás de cozinha já chega aí à sua 10ª vez, né? Edson, o que fazer então para tentar driblar tudo isso, né? O que a população pode fazer? Entrar no mercado, selecionar as coisas que cabem dentro do bolso, substituir. O que fazer numa época de pandemia, com a taxa de desemprego alta ainda, né? Agora que a gente está caminhando aí para a retomada. E diante de um cenário que tudo está aumentando, menos o dinheiro que entra. A gente tem essa situação aí, ela em grande parte gerada pela pandemia, né? A gente espera que no ano que vem a gente tenha a vacina e que a situação fique um pouco mais normalizada. Mas você sinalizou muito bem aí os caminhos.
é muito difícil, não está tendo muito para onde correr não, mas procurar a carne cujo preço está aumentando menos, né? Substituir o que for possível. Mas eu sei que para o brasileiro tem muitas coisas que são de difícil substituição, né? O arroz com feijão, por exemplo, está na mesa de todo mundo e os preços estão aumentando muito nesse ano. Vamos tentar fazer o milagre da multiplicação, né, Edson? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Tenha uma ótima tarde. Para vocês também. Um prazer sempre estar com vocês aí. Camila, a situação está cada vez mais difícil, né? Menina, driblar a situação caótica que a gente se encontra, né? A população mais pobre aí sendo penalizada com tantos aumentos, tendo que achar soluções aí para tentar levar comida para dentro de casa, para não ficar sem o que gosta, né? Fazendo as substituições. Uma situação complicada que a gente espera muito que no ano que vem, como o Edson disse, né? Com a vacina, a gente consiga recuperar esse poder de compra aí e consiga voltar à normalidade. É isso, Camila. Obrigada pela sua participação aqui. Primeira vez juntas aqui na bancada do Tom Maior. Espero que não seja a última, que a gente possa nos reencontrar aqui várias vezes. Até a próxima. Tomara que na próxima vez seja com notícias mais positivas e melhores, né? Verdade. Obrigada, Letícia. Tchau, tchau. E olha, você pode acessar essa informação no nosso sagresonline.com.br e também pode acompanhar tudo isso no nosso aplicativo. É só baixar o aplicativo da Sagres, mire a câmera do seu smartphone aqui para esse QR Code que aparece na sua tela. E aí você vai ser encaminhado direto para baixar o nosso aplicativo e ficar por dentro de todas essas informações.